Agora sim, lembrados pela nossa irmã Ângela, estamos gravando. Pronto. Aí está o programa de aulas relacionados a este... o programa de aula relacionado a este tema, Igrejas em Apuros. Falamos sobre o cristianismo ameaçado, a revelação de Jesus Cristo. Falamos, então, da primeira igreja, Éfeso, Esmirna, e hoje falaremos sobre Pérgamo, fé cristã e cultura. Os irmãos viram na primeira aula, e talvez tenham visto nas outras aulas também, que, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 11, nós temos uma sequência, e esta sequência tem a ver com a geografia. Então, no versículo 11 do capítulo 1, nós lemos: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Perceba a sequência. João está em Pátimos, onde está a bandeirinha, e um carteiro da época, um mensageiro da época, ele passaria por Samos, Éfeso, daí a sequência. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora nós já passamos por Éfeso, já passamos por Esmirna e estamos em Pérgamo. Ok? E quando nos voltamos para Pérgamo, nós percebemos que existe ali um confronto em relação à fé cristã e à cultura pecaminosa. Como lidar com a cultura? Como sermos fiéis em um mundo que produz cultura pecaminosa, contrária à palavra de Deus, ao absoluto revelado nas Escrituras. Nós vamos ver que a resposta para este questionamento é que a igreja deve ser fiel a Cristo no meio de uma cultura idólatra, sabendo que ele conhece, perdoa e recompensa seu povo. Jesus sabe exatamente quais são os desafios da cultura para o seu povo. Ele conhece. E ele exige fidelidade do seu povo. E caso não haja fidelidade em nós, o que nós devemos fazer é pedir perdão. Nos arrepender de nossos pecados, do fato de termos sido seduzidos pela cultura pecaminosa. E nos lembrarmos que ele recompensa o seu povo. O conceito de recompensa, ele necessita ser argumentado. Agostinho dizia que quando Deus nos recompensa, ele está recompensando a obra que ele faz em nós. Isso é muito interessante, porque o evangelho é a pregação da insuficiência do homem e da suficiência de Deus. Até para fazer boas obras, ainda que salvo, eu sou incapaz por mim mesmo. Então é Deus que produz santidade por meio da sua palavra em meu coração, fazendo com que eu seja, então, fiel. E ele nos recompensa, mas ele está recompensando, na verdade, a obra que ele faz em nós. Então nós devemos lembrar isso, né? Que quando falamos de recompensa, não estamos falando que homens e mulheres têm méritos, ou seja, Deus os salvou pela graça e agora disse, agora é com vocês, vamos lá, quem é mais fiel e quem é menos fiel, tal, etc. Não, há sim um esforço da nossa parte, mas nós dependemos na santificação da ação do Espírito Santo. Então cabe a nós alimentarmos o nosso amor por Deus, por santidade, por viver pela glória dele. E recorrermos à ação poderosa do Espírito Santo para que esta santidade seja factível. O objetivo dessa aula, na verdade, os objetivos são, primeiro, saber que Jesus zela por sua igreja. Ele exige uma igreja santa. Lutar contra as influências da cultura idólatra. Então, eu tenho que identificar quais são os conceitos idólatras da cultura e lutar contra esses conceitos. Buscar sabedoria para discernir os tempos. Veja,
A idolatria, nós chamamos de idolatria socialmente compartilhada, ela sempre está presente, mas a cara, a roupagem dessa idolatria vai mudando conforme as eras. Na literatura, você tem a cronologia, né, na filosofia também, em outras áreas do conhecimento, na área de humanas, você tem aquelas ideias que se destacaram em algumas eras. E aquelas ideias se tornaram ídolos socialmente compartilhados. Por exemplo, século XIX, você tem a influência do iluminismo, e a influência do iluminismo no mundo faz com que a razão seja adorada. Então, tudo que eu penso, absorvo e aplico na sociedade deve passar pelo crivo da razão. Né? Você está vendo aqui a razão se tornando um ídolo. E o cristianismo sempre foi influenciado pelo mundo, de alguma forma. Né? E, lógico, daqueles que cederam às concepções mundanas. Daí, no século XIX, nasceram aquele movimento teológico que nós chamamos de liberalismo. O que são os liberais? Não são aquelas pessoas que dizem, mulher pode usar batom, que liberal. Não, antigamente eles diziam isso. Não tem nada a ver com usos e costumes. Liberal no sentido de que eles entendem que tudo aquilo que você deveria ter a respeito da Bíblia deveria passar necessariamente pelo crivo da razão. Então, quando eu me volto a preceitos morais, como os 10 mandamentos, eu digo, isso é racional. Não matar o outro faz com que eu tenha uma sociedade mais segura e equilibrada. Então, isso a razão aprova. Mas quando eu leio que Jesus transformou a água em vinho, bem, se eu não há nenhuma explicação racional para isso, eu não devo aceitar. Então, você está vendo a razão se tornando um ídolo socialmente compartilhado e influenciando cristãos, bem como a sua interpretação da palavra de Deus. E é isso que nós devemos evitar. Nós devemos discernir quais são os conceitos desse mundo, que são ídolos, que são produzidos pela nossa cultura, e dizemos, não podemos nos acomodar a esses conceitos, não podemos nos dobrar a esses ídolos conceituais. E quais são os ídolos de hoje? Bem, aí eu gostaria que você pensasse, que você refletisse. Eu cito um, e um tanto óbvio, como a imoralidade. Né? A imoralidade, ela tem ganhado espaço. Né? O conceito de uma moralidade que pauta a vida sexual tem sido desfeito. E isso tem influenciado igrejas. Acho que os irmãos conhecem que aqui próximo tem uma... Próximo, aqui que eu falo é no centro, né? Tem, acho que é a Igreja Contemporânea, se eu não me engano. É uma igreja que é dirigida por uma pastora. Já está errado. Nós não temos base bíblica para pastora. Mas essa pastora é casada com uma mulher. Casada entre aspas, né? E é uma igreja de homossexuais. Você está vendo a influência da imoralidade na igreja. E o último objetivo é depender do poder do Espírito Santo para ser fiel a Cristo. É dizer, Senhor, eu sei o que tua palavra diz. Eu quero viver uma vida santa, mas eu não tenho força. Então eu rogo ao Espírito Santo que trabalhe no meu coração. Aumente a minha fé e minha fidelidade ao Senhor. Ok? Então, vimos o que nós vamos tratar, qual é a ideia, quais são os objetivos. Agora nós nos aproximamos mais do assunto. Mas antes, vamos ler o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Ok? Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. O texto da palavra de Deus diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Lembre-se que o anjo aqui é o representante da igreja. Então ele poderia estar dizendo ao pastor da igreja em Pérgamo, escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O conceito de espada é importante, a ideia de julgamento, e julgamento efetivo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós,
onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você lê o texto, algumas coisas dá para entender, outras não são tão claras, a menos que você estude profundamente, levando em consideração o contexto daquela época. E é isso que nós vamos fazer. Primeiro, levantar o contexto para entendermos algumas particularidades do texto lido. Considere primeiro a cidade de Pérgamo. Pérgamo, esta cidade ganhou notoriedade no mundo antigo quando foi entregue à cidade de Roma, que a fez capital da província romana da Ásia. Então, até então, Pérgamo, que antes, quando Alexandre o Grande havia falecido, todos os seus domínios foram divididos entre os seus generais, né, os diadocos, e esta cidade ficou sob a responsabilidade de um general de Alexandre o Grande. Depois, o Império Romano dominou todo o mundo civilizado, obviamente tomou Pérgamo, e os romanos tornaram Pérgamo a capital da província romana na Ásia. Aí sim, Pérgamo começa a ter notoriedade, começa a ser notada, começa a ter um destaque ali na região. Há uma expressão no texto lido que é um tanto curiosa, que está no versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Gente, para quem considera tudo como literal, isso daqui é um prato cheio. Olha, Satanás, ele reina ali em Pérgamo, até hoje. É ali onde que ele montou o seu trono físico. Né? Ainda que estejamos falando de um espírito, né? Mas algumas pessoas entendem isso. Que esta expressão no sentido literal. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Mas o que João, inspirado pelo Espírito Santo, né, que na verdade ele é um mensageiro, um transmissor daquilo que Deus diz à igreja, o que será que Jesus, na verdade, está querendo dizer com isso? Todas as cidades citadas, dessas 7 igrejas, eram áreas de influência de Satanás. Nós temos indícios disso, dados disso. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, nós lemos: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você vê a influência de Satanás nas sinagogas. Naquele período, os judeus começam a se separar claramente dos cristãos. No final da liturgia que acontecia na sinagoga, há uma declaração de maldição aos cristãos. E Jesus está dizendo, eles se tornaram a sinagoga de Satanás. Essa hostilidade dos judeus em relação aos cristãos se dá por conta da influência de Satanás na vida daqueles judeus apóstatas, né? Apóstatas em relação ao cristianismo, mas em relação ao judaísmo eles entendiam que estavam sendo fiéis. Mas nisso tudo há uma influência de Satanás. O versículo 24, ainda no capítulo 2, nós lemos: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, a ideia da influência de Satanás no conhecimento.
capítulo 3, versículo 9, repete a expressão sinagoga Satanás. Então você está vendo aqui que por trás das perseguições há influência satânica, né? Mas, quando você chega em Pérgamo, nós lemos que não é que havia uma influência de Satanás, mas que o trono de Satanás estava ali naquela cidade. O ponto é, o que isso significa? Vamos levantar algumas possibilidades aqui. Essa é a mais improvável, ok? E você vai se dar conta disso porque é bem simples. Aqui você tem algumas ruínas de uma biblioteca em Pérgamo. A cidade, ela foi conhecida durante séculos por sua grande biblioteca, que possuía mais de 200 mil rolos de pergaminhos. E é daí que a palavra Pérgamo surge. Então, o mundo antigo relacionava Pérgamo a conhecimento, a pergaminhos, né? Então, alguns podem dizer assim, bem, lá era o trono de Satanás, porque dentre esses 200 mil rolos de pergaminhos, havia muitos pergaminhos que pregavam, que ensinavam magia negra ou conceitos contrários à palavra de Deus. Então, era o trono de Satanás, porque a influência satânica estava se espalhando pelo mundo por meio de escrito, por meio da cultura, do intelecto. Bem, não há dúvida de que isso tem a influência de Satanás, né? E que isso ocorre até hoje. Mas talvez não seja isso que o texto diz especificamente sobre o trono de Satanás. Há outras possibilidades. Será que Jesus fala que ali era onde estava o trono de Satanás? Porque ele está fazendo alusão ao fato de que o procurador romano residia nessa antiga cidade real, enquanto sua sede administrativa situava-se na capital daquele tempo, que é Éfeso. Bem, repare que a capital ela foi para Éfeso, mas só que o procurador de Roma ele residia em Pérgamo, ainda que a capital administrativa fosse em Éfeso. Será que era isso? Ali, o Satanás aqui, no caso, era o, o procurador de Roma? Hã? Uma outra possibilidade. Alguém pediu a palavra? Acho que não. Pérgamo, ele tinha vários santuários locais e foi um importante centro religioso, onde se encontrava templos dedicados a Zeus, Dionísio e Atena, né? Zeus, o rei dos deuses, na mitologia grega, o Dionísio, ou Baco, que era o deus dos excessos, e Atena, a deusa da sabedoria. E naquela época, uma das 7 maravilhas arquitetônicas do mundo antigo era o templo de Zeus, que era visível de longe da cidade e estava a uma altura de 300 metros acima da cidade de Pérgamo. Então, a primeira coisa que você via ao chegar a Pérgamo era o templo de Zeus. Parece que agora começa a se aproximar mais, né? Do seu lado direito, você tem as ruínas, na foto menor deste templo, e do lado esquerdo, na foto maior, você tem uma réplica que está no Museu de Pérgamo, na Alemanha. Uma réplica deste templo. Era algo suntuoso, enorme, que destacava. Era um templo em homenagem a Zeus. Então, talvez Jesus está dizendo, é ali onde está o trono de Satanás. Zeus, na verdade, é Satanás. É uma referência à idolatria. É como se tudo culminasse na pessoa de Zeus. É possível que seja isso. Uma outra explicação é que nessa cidade em que havia vários santuários, havia também o santuário de Asclépio, que, segundo a mitologia grega, era o deus da cura. E o símbolo de Asclépio
era uma serpente. Se você reparar aí, você tem um bastão, ele está segurando um bastão, e nesse bastão você tem uma serpente enrolada, né? E naquela época havia mais ou menos 200 santuários no mundo inteiro em homenagem a Asclépio. E a sede do culto a Asclépio era justamente em Pérgamo. Ainda hoje pode-se visitar uma piscina de mármore que fazia parte da atividade balneária e curativa. Então, eles tinham lá uma piscina, né, em que eles acreditavam que as pessoas que se banhassem ali seriam curadas por Asclépio. Naquela região de Pérgamo atuou Galeno, o médico mais famoso da antiguidade. Pessoas peregrinavam para lá, né, enfermos de todo mundo, iam para Pérgamo e eles saíam contando histórias, anedotas a respeito do que acontecia ali, né? E os cristãos talvez podiam perceber muitas dessas coisas como uma imitação diabólica de seu Salvador, que era Cristo Jesus. Afinal, só Jesus cura de fato, né? E Asclépio estava tomando, nesse sentido, o lugar de Cristo. E o pior, o símbolo de Asclépio era uma serpente. Então, sobretudo, a confecção e a adoração da serpente impelia o pensamento bíblico diretamente para a lembrança de Satanás. Nós temos aqui um suposto Deus em Pérgamo, né? Que na verdade é uma criação humana, mas este Deus, que é uma criação humana, as pessoas creem que ele cura. E a imagem desse Deus é uma serpente. Então, isso era ofensivo e poderia fazer com que muitos cristãos associassem ao trono de Satanás, porque ali era a sede do culto a Asclépio. É interessante que até hoje o símbolo da medicina tem a ver com Asclépio, que é justamente um bastão enrolado com serpentes. Por quê? Porque Asclépio é conhecido na mitologia grega como sendo o deus da cura. E provavelmente o trono de Satanás estava fazendo referência à sede do culto a Asclépio, que era em Pérgamo. Ok, Pérgamo era também o centro oriental do culto ao imperador romano. Vou falar mais sobre isso, mas o que eu estou supondo é que em 29 a.C., um templo foi dedicado ao imperador romano Augusto em Pérgamo. Foi Augusto que começou com essa ideia de adorar os imperadores mortos, que passavam por uma cerimônia chamada de apoteose, onde o Senado investigava a vida desse imperador e decidia se ele era digno de ser chamado divus, ou seja, divino, um deus, ou não. E caso ele fosse considerado um imperador bom o suficiente para fazer parte do panteão dos deuses romanos, ele passava por essa cerimônia de apoteose. E o primeiro a fazer isso foi Augusto. E Augusto instituiu um templo em Pérgamo, que se tornou o local mais antigo e mais importante do culto ao imperador. Então, talvez essa expressão de que o trono de Satanás ficava em Pérgamo era justamente uma referência a isso, ao fato de que ali era o centro do culto ao imperador. Ok, mas pastor, o que é de fato? Bem, irmãos, eu posso supor algumas coisas. Eu fico entre a adoração a Asclépio e a adoração do imperador. Por que eu posso dizer que eu fico? Porque os estudiosos têm várias opiniões diferentes. Mas é possível que todo esse quadro de uma cultura apóstata poderia ser considerado como o trono de Satanás. Nós vemos uma cidade empenhada em produzir uma cultura demoníaca apóstata. E é como se Satanás estivesse erigindo o seu trono ali. Nós estamos vendo Satanás influenciando toda uma cultura
para que ela se oponha à verdade absoluta revelada nas Escrituras. Ok? Então, até aqui, isso foi uma introdução para que nós entendêssemos a expressão trono de Satanás e conhecêssemos um pouco da cultura de Pérgamo. Porque este texto, no seu decorrer, vai justamente se opor ao fato de que muitos cristãos estavam sendo seduzidos por aquela cultura apóstata, idólatra e imoral. Ok? Até aqui tudo bem, meus irmãos? Deixa eu tentar olhar vocês aqui. Tá tudo bem? Alguma dúvida? Querem colaborar com alguma coisa? A hora é agora, hein? 10 segundos. Pois bem, então caminhemos. À luz disso, dessa introdução, nós vamos montar um roteiro que considerará essas três partes. Em relação a isso, a despeito desta influência cultural que era idólatra e imoral, que estava submetendo os cristãos a ela, Jesus conhece, Jesus ordena e Jesus recompensa. É assim que Jesus vai responder àquela situação. Ele conhece, ele diz, conheço o lugar em que habitas. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei exatamente o que está acontecendo aí. Eu conheço os ardis de Satanás. Eu sei o quanto pessoas estão sendo influenciadas da igreja por essa cultura e sei também daqueles que têm se mantido fiéis. Jesus conhece a sua igreja. E Jesus ordena àqueles que se submeteram à cultura apóstata e imoral: arrepende-te, se arrependa de seu pecado. E por fim, Jesus recompensa os fiéis. Então ele vai falar sobre o vencedor que terá acesso ao maná escondido e a uma pedrinha branca. Tá, e que isso quer dizer? Como nós podemos aplicar isso à nossa vida? É o que nós veremos daqui em diante. Falemos, portanto, sobre Jesus conhecer a sua igreja. Jesus conhece o lugar em que habitas. A igreja, portanto, deve ser fiel a Cristo, como nós vimos lá no início, no meio de uma cultura idólatra, sabendo que Cristo conhece a sua igreja. Vejamos. A principal dificuldade da igreja de Pérgamo era se manter fiel, meio a uma cultura idólatra, com uma organização política, econômica e familiar que tinha envolvimento direto com a religião, principalmente com a religião imperial. O que eu estou querendo dizer é que, em meio a essas centenas de templos, afinal, o Império Romano incentivava a construção de templos. Então, eles diziam aos povos conquistados: vocês podem ter vários deuses, desde que esses deuses estejam subordinados à política do imperador. Era uma forma de controlar as pessoas por meio da religião. Então, a religião era um fator muito importante de controle social naquele período. Vocês podem ter vários deuses, desde que esses deuses se submetam à política do imperador. Então, a Roma investia na construção de templos, investia na promoção do politeísmo. Os templos, eles eram centros sociais. Além de centros religiosos, eles eram centros sociais. Eu fiz um trabalho no seminário, e nesse trabalho, nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri que os templos eram centros de convivências onde famílias eram convidadas para jantares públicos. Daí aquele grande questionamento de não comer comida sacrificada aos ídolos. Nesses jantares públicos, que eram gratuitos, eles tinham a possibilidade, muita gente tinha a possibilidade única de comer carne. A carne era muito cara. Então, a pessoa poderia ir para um desses jantares e comer pela primeira vez ou 2, 3 vezes no ano carne, né? E essa carne que sobrava nos templos era vendida no mercado com um valor menor, ainda que caro, né? Nem que todos pudessem comprar.
mas só que alguns poderiam ter acesso à carne que tinha sobrado no jantar de cultos aos deuses por um preço menor, né? Daí você começa a entender várias instruções, principalmente do apóstolo Paulo, sobre comer carne que era dedicada aos ídolos, né? Então, além de centros religiosos, os templos eram também centros de convivência, onde famílias eram convidadas para jantares públicos. Havia também você poderia entender também os templos idólatras como centros culturais. Olha que interessante, alguns templos tinham mini zoológicos. Eles pegavam animais que tinham sido caçados pelo mundo antigo e reuniam ali. Então você levava uma criança do templo para ver os animais. Havia também aviários, museus, tudo isso no templo. Galerias de arte, local para concertos e preleções públicas. E até mesmo jardins botânicos. Então era algo assim que era um centro cultural. Você se converter ao cristianismo era você você acabava se eximindo de toda essa cultura que o templo proporcionava. Então não era algo simples como hoje, irmãos. Às vezes a gente lê as escrituras com os olhos da nossa época e nós falamos assim, por que eles cediam à idolatria? Coisa tão fácil. É só você ir para a igreja e não ir para nenhum templo dedicado a outro Deus. Mas era mais do que isso. Tinha questões políticas envolvidas, questões sociais e questões culturais. Ok? Além desses templos, além do investimento do império nos cultos idólatras, você tem um culto ao imperador, que eu já citei. Então, como eu disse, o imperador falecido era considerado digno de honra, e considerado digno de honra pelo Senado, podia se tornar uma divindade do Estado, ou seja, um divus, né? Embora outros imperadores tivessem sido cultuados involuntariamente depois de mortos, não tinha como eles evitarem, já tinham morrido, então as pessoas começaram a cultuar, o que era natural. Domiciano, o imperador, foi o primeiro a assumir o status de divindade ainda vivo. Ele disse, não vou morrer para virar Deus, não, eu sou Deus agora, Livinho da Silva. E Domiciano, segundo os estudos, é justamente o imperador da época em que Apocalipse foi escrito. Então, possivelmente, a referência ao trono de Satanás tinha a ver com o fato do culto ao imperador ser central ali na região da Ásia, justamente em Pérgamo. E se você não adorasse o imperador, você era jogado na sarjeta em todos os sentidos. Cultural, político, você não tinha direito nenhum na sociedade, e você era alvo de perseguição. E como que era esse culto ao imperador? Era simples, às vezes você se curvava a ele, a estátua do imperador, simplesmente se curvava, ou simplesmente oferecia incenso. Então era algo muito simples. Então pense, você poderia dizer assim, poxa, mas será que Deus está ligando para isso? É uma coisinha tão simples. É só me curvar diante de uma estátua, pronto. Eu sei que isso não é real. É só eu acender um incenso e pronto. Assim eu vou ter uma vida mais em paz, uma vida social digna. Né? E quando você fazia isso, esse ato simples de se curvar, ou de oferecer incenso à estátua do imperador, você recebia um documento. Esse documento se chamava libelo. Você tem aí uma estátua do imperador e você tem um fragmento desse documento que está embaixo. Você recebe esse documento, se qualquer autoridade romana impedisse você de algum direito que você tinha naquela época, era só mostrar assim, como assim? Eu estou em dia com o Estado, eu adoro o imperador. Então, isso ganhava os irmãos de Pérgamos, no sentido de, qual é o problema? Será que Deus requer de nós
uma fidelidade tão radical? Eu acho que não. Afinal, Deus é amor, né? Ele quer que eu viva bem. Então não tem nenhum problema em me submeter à adoração, ainda que pro forma, né? Do imperador. Os irmãos percebem como essa idolatria era sutil, não era algo necessariamente forçado? E que talvez, olhando por esta perspectiva, nós começamos a perceber o quanto nós seríamos influenciados se vivêssemos naquela época. Alguém escreveu aqui no chat? Deixa eu ler. Isso me lembra a Coreia do Norte, diz aqui a Rosemary, né? Todos circulam ainda hoje para a estátua do imperador. Até os visitantes. É verdade, é verdade. É verdade. Muito bem colocado. E parece algo insignificante. Mas o que os cristãos fiéis faziam? Eles se mantinham fiéis até a morte, porque aí a perseguição ela começa a se tornar mais pesada. Você não vai ficar apenas jogado à margem social. Você vai ser morto. Irmãos, esses princípios, entendam a profundidade deles. Às vezes nós queremos ganhar simpatia do mundo. Não, mas eu sou um crente assim legal, eu me conformo porque as pessoas verem o quanto eu sou gente boa. Né? Não estou dizendo para você ser antipático, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que não é estratégia cristã ser parecido com o mundo para ganhá-los. E sentidos conceituais, abstratos. Não estou falando de que você não pode colocar uma mesma roupa desde que ela seja decente, você tem que ter uma roupa especial de crente. Não, não é isso. Estou falando em termos conceituais. Às vezes a gente quer falar como o mundo, quer pensar como o mundo, quer agir como o mundo, para que ganhemos a simpatia do mundo. Não, o mundo nunca vai ser simpático à igreja. E isso já foi definido lá no Éden, quando Adão e Eva estavam prestes a serem expulsos na maldição. Deus colocou inimizade entre a descendência da mulher e a da serpente. Deixa eu ver aqui, quem escreveu. E os habitantes lá da Coreia são dominados por essa realidade e creem fielmente estarem corretos. O que é provavelmente acontecido na época que você está colocando. É bem próximo mesmo as ideias. Ok, caminhamos. É nesse contexto que surge Antipas. Então, versículo 13 do capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, possivelmente uma referência ao culto a Asclépio ou ao culto ao imperador. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Jesus está dizendo ao pastor, eu sei que você é fiel. Eu sei que você é fiel. Você não negou. Você assumiu o fato de ser jogado à margem da sociedade, de ser repelido da oportunidade de se utilizar da cultura oferecida por este mundo, por ser fiel a mim. Não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas é conhecido como o primeiro mártir da Ásia. Não o primeiro mártir de fato, né, do cristão, porque o primeiro mártir de fato é o Estevão. Mas da Ásia é Antipas. Ele foi o primeiro a ser morto por sua fidelidade naquela região, na região da Ásia. E Antipas, segundo a tradição, foi assassinado lentamente dentro de um touro de bronze. Em alguns filmes de época aparece esse método de tortura e de execução. Colocava-se a pessoa num touro de bronze, ateava-se fogo embaixo, e a impressão que dava é que a pessoa estava dentro de um micro-ondas. E ela morria lentamente, lentamente. A sua carne era assada. E segundo a tradição, foi assim que Antipas foi morto. A ideia era que ele servisse de exemplo e causasse terror a
todos aqueles que questionassem o governo da época, não se dobrando ao culto, não se dobrando à estátua do imperador e não se submetendo ao culto ao imperador. Então Antipas foi morto por não se prostrar diante de César e não adorá-lo como Senhor, sendo morto pela sua fidelidade. Meus irmãos, Jesus exige de nós fidelidade radical. Jesus exige de nós fidelidade radical. Antipas poderia ter evitado essa morte tão dolorosa simplesmente se curvando diante de uma estátua, simplesmente oferecendo incenso, mas ele não o fez. Logo, pretextos de interação social não são aceitáveis para justificar minha infidelidade. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu fiz isso, eu fui um pouquinho infiel a Cristo. Por quê? Porque eu tenho necessidades sociais, culturais, eu não vou me abster disso. Eu não vou me abster de assistir um programa imoral. Isso tem coisas boas. Né? Eu não vou me abster de promover isso que é imoral. Meus irmãos, Jesus exige de nós uma fidelidade radical. Radical, que eu digo, é na raiz. Não é coisa de louco, mas é uma fidelidade na raiz. Após confirmar o testemunho de Antipas como exemplo para a igreja, Jesus mostra que não conhece apenas o contexto e a fidelidade do seu povo, mas ele conhece também a infidelidade desse povo. Aí vem um exemplo ruim. Tenho, todavia, contra ti, eu conheço sua fidelidade. Está sendo pastor. Mas eu tenho algo contra você, senhor pastor da igreja. Porque você tem aberto espaço para a pregação da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Você é fiel, mas não é totalmente fiel, não. É isso que o texto está dizendo. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então lembre-se de Balaão. Balaão foi um profeta mercenário que recebeu dinheiro de Balaque para amaldiçoar os israelitas. Mas ele foi impedido por Deus por diversas vezes. Então, vendo que a sua estratégia falhara, ele convenceu mulheres moabitas a seduzirem os filhos de Israel. E estes se prostituíram e cultuaram a Baal Peor. Deus, então, destruiu aquele povo que tinha abraçado a idolatria e a imoralidade. O que Jesus está contando àquele povo é o que você está fazendo, ou melhor, a advertência que Jesus está fazendo àquele pastor de Pérgamo é o que você está fazendo ao não lutar contra a doutrina, contra a apostasia dentro da sua igreja, é abrir espaço para que o povo de Deus seja seduzido pelas propagandas e pelas seduções de Satanás, que estão no nível conceitual. E quando o povo se submete a essas doutrinas imorais, essas doutrinas que não têm base bíblica, eles se tornam idólatras, eles se tornam infiéis. Então, você está abrindo espaço para pessoas como Balaão, que seduziu o povo de Deus com imoralidade, para que houvesse a perda da identidade de um povo separado por Deus. Então, os cristãos eles estavam se entregando aos prazeres oferecidos pelo ambiente pagão em que viviam. Não necessariamente apenas os cultos imorais em referência a Baco, que era o deus dos excessos do vinho e dos excessos sexuais. Havia isso também. Mas também eles estavam dizendo assim, nossa, esse mundo oferece tantos prazeres, para que eu tenha acesso a esses prazeres, eu vou me submeter à adoração ao imperador. Então havia homens e mulheres dentro da igreja que tinham essa visão. E o pastor de Pérgamo não fazia nada em relação a isso. Então esse movimento estava crescendo dentro da igreja. Então aqui, quanto à doutrina de Balaão, é Deus condenando a interação idólatra e imoral com a cultura. Deus está condenando aquelas pessoas que dizem,
olha, a cultura é neutra, não tem nenhum problema não, não tem nenhum problema você ser fiel a Deus para ter acesso a alguns prazeres que o mundo dá, independentemente de qual seja esse prazer. Não tem nenhum problema, não. Ah, eu lembro que eu estava assistindo uma série, e eu gostava daquela série, da trama da série, né? Mas teve uma cena, e não foi cena de caráter sexual, foi uma cena de violência que me fez rever os meus conceitos. Falei, olha, não, já passou do limite. Tem filmes que demonstram violência, mas o jeito que foi demonstrado ali, eu falei, não, passou dos limites. Eu me sinto... Ah, eu me sinto mal diante de Deus, porque de alguma forma eu estou endossando essa série, que está pregando essa extrema violência. Veja, ao fazer isso, eu perdi algumas coisas, como, por exemplo, o final dessa série. Eu perdi o prazer o acesso ao prazer que isso me daria, né, de você estar acompanhando algo cultural e tal. Mas, por vezes, irmãos, é isso que Deus exige de nós. Exige de nós. Ah, mas eu vou ficar sem o prazer de saber o final dessa série. Meu irmão, se ela é imoral, se ela prega de uma forma assim escrachada contra a verdade, que a verdade absoluta, você tem que se abster dela, assim. Eu sei que parece uma coisa, né? Mas que pastor legalista e tal. Bem, o pastor de Pérgamo está sendo advertido por Cristo porque ele tinha essa visão mais liberal. Ele permitia que essas pessoas que tinham interação com a cultura e submetiam ao culto imperador para ter acesso à cultura, crescessem no meio da igreja. E ele está sendo advertido por Cristo para não fazer isso. Né? Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que eu dei um exemplo positivo, não estou dizendo que eu acerto sempre, mas essa deve ser a nossa luta. Deixa eu ver aqui a opinião de mais gente aqui. Eu não dei o nome não, Zoraide. Eu não dei o nome não, para não causar, para não estimular a curiosidade. Zoraide perguntou qual série que você está falando. Eu não vou falar não, porque às vezes você fala, deixa eu lá ver como é que é. Ou senão você assiste e fala, eu assisti, não vi nada disso, né? Então aí eu vou deixar mais para que os irmãos guiados pela palavra e pelo Espírito Santo tenham um senso para fazer suas escolhas É que minha corretamente. internet caiu e voltou, aí eu fiquei achando que você tinha falado. Não, Na verdade, quase todos os filmes hoje em dia, a gente fica constrangido de assistir em família. Não, nem seria só uma série, mas eu fiquei pensando, eu também já deixei de assistir uma série por conta disso. Ou muita violência ou apelo sexual que não precisava. Mas é bem isso mesmo, a gente quer assistir, mas quando você começa a assistir, você fala, a gente precisava disso. Tá difícil mesmo. veja, irmãos, eu não estou dizendo que o cristão não pode ter acesso à cultura. O que eu estou dizendo é que a cultura, ela não é neutra e que, por vezes, ela está produzindo pensamentos contrários à verdade revelada. E se nós apoiarmos isso, nós estaremos endossando esse movimento de rebeldia a Deus. Né? Então, nós temos que ter um filtro para discernir o que é cultura boa, e cultura boa não é necessariamente aquela que é produzida tão somente por cristãos. Se você ouvir uma música, sei lá, boa aí de Roberto Carlos, ou uma música de MPB, você fala, olha, é uma música boa, eu posso ouvir isso, não tem nenhum conceito pecaminoso por trás. Né? Não é pura, mas ela não está pregando uma imoralidade ou algo do tipo. Então não tem nenhum problema de você ter acesso a essas coisas. Mas aquilo que vai contra a nossa fé, nós devemos ser fiéis. Me Reverendo, fala... Sim? Pode reverendo, falar. é interessante essa parte da cultura, que ela nunca é isenta, né? Ela sempre tem uma influência, né? E o livro do Tim Keller, Igreja Centrada, traz bastante essa reflexão da cultura, né? Com o cristão, né? Então ela traz, assim, num tempo mais atual, né? Vamos dizer assim, mas ela traz bastante essa reflexão
dessas coisas que a Bíblia traz para a gente também refletir, né? Essa mistura do cristão com a cultura, né? Uhum. Ah, que legal, que bom saber, Fabiano, que você está lendo Igreja Centrada. Estou lendo também, viu? Tinha começado há alguns anos atrás e voltei a ler de novo. Muito bom. Ok. Então, o pastor de Pérgamo está sendo advertido porque ele abria espaço para a doutrina de Balaão, que visava corromper e promover a interação idólatra e imoral com a cultura. Ele também é reprovado por dar espaço à doutrina dos nicolaítas, né, que era um grupo enigmático, condenado no Apocalipse por seus ensinamentos e práticas heréticas. Pouco se sabe sobre esse movimento, mas parece que eles defendiam a participação na religião pagã e no comportamento imoral. Não tem nada a ver não, nada a ver não, pode se divertir à vontade aí. É a mesma coisa de cristãos que hoje vivem naquela cultura do paz e amor, né? Que aceita todas as propostas e práticas sexuais e morais. Não, isso daí é tudo. O mundo mudou, as coisas evoluíram, né? Esse grupo era muito próximo de cristãos que pensam desse modo. Então Jesus conhece o contexto em que eles estavam inseridos, conhece os desafios que eles estavam passando. Jesus conhece também os que são fiéis e também os que são infiéis. E Jesus aponta onde aquele pastor estava errando em sua administração na igreja. Ele estava abrindo espaço para doutrinas apóstatas, né? Calvino dizia que o pastor ele tem duas vozes, uma para consolar o rebanho e outra para expulsar os lobos. E que nós não devemos ficar tristes com pessoas ímpias que saem da igreja. Temos que dar graças a Deus, porque essa é a função do pastor, é repelir os lobos que tentam dominar o rebanho. Tem lobo na igreja, com doutrinas e conceitos pecaminosos. E eles têm que ser separados, né? Jesus ordena. O que Jesus ordena, então? Arrepende-te. E se você não se arrepender, venho a ti sem demora. Venho contra o pastor. E contra eles, os da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, pelejarei com a espada da minha boca. Olha que expressão interessante. Como assim? Jesus vai matar os nicolaítas e os adeptos de Balaão com uma espada que sai da boca dele de forma literal? O que os irmãos acham sobre essa expressão? O que é essa expressão, espada da minha boca? Ao que ela se refere, essa expressão, espada da minha boca? Pelejarei contra eles com a espada da minha boca. O que isso significa? O que os irmãos acham? Tempo. Alguém quer arriscar? Com a palavra, com a verdade da Escritura? Exatamente. Foi a Paula, né? Falou, né? É. Isso mesmo, Paula. A ideia de espada da minha boca é que a palavra de Deus, ela é salvação para os que creem e se submetem ao evangelho, a essas boas novas, do que Cristo fez, mas é também julgamento. O que Jesus está dizendo é: eles serão julgados. E qual é a base desse julgamento? É a palavra. O referencial do que é certo e do que é errado é a revelação de Deus nas Escrituras. E nós seremos julgados pelas Escrituras. Eu não sabia a verdade, estava lá. Mas eu não sei, problema seu. Jesus vai nos julgar com base nas Escrituras. Ele vai condenar as heresias com base nas Escrituras. Logo, para o cristão, a verdade é absoluta. E essa verdade ela não é produzida pelo homem. Ela vem de Deus e é revelada nas Escrituras. E nos serve de padrão e de referencial daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eis então aqui o chamado de Jesus. A ordem de Jesus. Não é uma sugestão. Olha, eu acho que é melhor você se arrepender. Não, é uma ordem. Arrepende-te.
E se não, venho a ti sem demora, e contra eles, né? Venho a ti, ao pastor, e contra eles, os hereges, pelejarei com a espada da minha boca. Pois bem, essa segunda parte, ela é menor mesmo. Chegamos no final, Jesus recompensa. No versículo 17, que é o último versículo, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu fui criado na igreja e o meu medo era de Jesus lá no céu me dar um nome que eu não ia gostar. Porque eu achava que era literal isso daqui. E eu falava à minha mãe, mas se ele me der um nome que eu não vou gostar? Sei lá, um nome... Eu tô com medo de falar aqui um nome aqui que eu não gosto, né? E aí tem algum irmão com esse nome, né? Então eu não vou me arriscar. Jorge? Não, Jorge, não, Jorge eu acho um nome legal. Astolfo, sei lá, né? Um nome bem diferente. Tem algum Astolfo aqui, irmãos? Desculpa, viu? Asclépio, Asclépio. Asclépio é um nome feio também, né? Mas será que Deus vai me dar um nome assim? Né? Ele ficava preocupado com isso. Mas não é isso que ele quer dizer. Né? Ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca. Duas coisas acontecerão ao vencedor, que é a ideia do fiel. Vamos começar pelo maná. Dar-lhe-ei do maná escondido. Eis uma referência ao alimento que Deus enviava todos os dias para o povo durante a peregrinação no deserto. O que Jesus está prometendo aos fiéis de Pérgamo é: eu vou nutrir vocês com um suprimento inesgotável de alimento celestial e espiritual. O que as pessoas buscam na idolatria, eu vou dar a vocês, mas de maneira pura. Porque a idolatria cultural promete para nós prazer, mas é um prazer pecaminoso. A idolatria cultural nos promete conhecimento, mas pode ser um conhecimento pecaminoso. A idolatria cultural nos promete enlevo da alma diante de uma obra artística, mas pode ser uma obra artística pecaminosa. Mas a promessa de Jesus é: eu vou suprir suas carências pelo belo. Eu vou suprir a sua carência de sociabilidade, porque eles poderiam estar restritos da sociabilidade. Eu vou suprir todas as suas carências mais íntimas. Né? O C.S. Lewis, ele dizia que nós temos a tendência, ele está ecoando Agostinho, né? Temos a tendência de buscar sentido nas coisas desse mundo. Mas essas coisas desse mundo não dão sentido. A arte nos traz algum enlevo, mas ela não sana aquele interesse, aquela busca por sentido existencial. Ela é limitada. Né? Tudo que este mundo produz, que está maculado pelo pecado, não nos satisfaz. Mas em Cristo nós temos um senso de significado, sentido, beleza. Ele enche a nossa alma, porque ele nos dá o maná que nos alimenta. Afinal, ele é o pão da vida, não é? Ele nos satisfaz. Você tem interesse por sociabilidade? A sociabilidade real, ela acontece dentro dos parâmetros bíblicos. Por arte, acontece dentro dos parâmetros bíblicos. Então, esta é a promessa, é um sustento providencial. Então, às vezes, a gente está disposto a negociar as coisas de Deus porque achamos que fazendo isso vamos ter acesso à verdadeira felicidade no mundo. Mas o que Jesus diz é: seja fiel. Seja fiel, porque aos fiéis eu vou dar sustento. Você não precisa encontrar nenhum outro prazer em outras coisas. Agostinho dizia: criaste-nos para ti, e a nossa alma anda inquieta enquanto não repousar em ti, nas tuas coisas. A melhor coisa, e eu creio que os irmãos aí já tiveram, num grau ou outro, essa experiência de você olhar para o mundo
e dizer assim, bendito seja o Senhor. Olha que coisa gloriosa na arte, porque está tudo dentro dos parâmetros, né? Você se sente mais satisfeito se você olhasse tudo que existe no mundo sem essa perspectiva teocêntrica. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Os irmãos compreendem isso? Você encontrar sentido a partir de uma perspectiva teocêntrica, isso satisfaz a sua alma, isso satisfaz a sua carência pelo belo, isso satisfaz a sua carência por uma vida social digna. Os irmãos entendem isso? Compreendem? Já tiveram uma experiência parecida? Eu estou vendo um grilinho. Cri, cri. Espero que sim. Depois eu vou dar mais exemplos disso lá no final, tá bom? Ô, pastor, Pode falar. pastor, só como uma contribuição e assim, ver se o pensamento está correto. Até mesmo quando a gente se sente estimulado a viajar, a curtir a vida de uma forma saudável. Mas quando você dá muito valor a isso, acaba também se tornando uma coisa talvez contrária, não se torna contrário? Esse é um exemplo, um desdobramento daqueles outros exemplos mais graves que eu estava dando, né? De Pérgamo, que é uma idolatria mais escrachada, né? Mas isso pode acontecer sim, Fabiano, é verdade. Porque o que é idolatria? Idolatria é você amar mais as coisas criadas do que o Criador. E Deus criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Por exemplo, a matemática foi criada por Deus e é algo abstrato, é algo invisível. E é possível alguém amar muito a matemática sem considerar Deus. Quando ele o faz, ele está cometendo o pecado de idolatria. Interessante isso, né? Por mais sutil que seja, né? Exato, exato. Puxa, pastor, então eu estou perdido, não sei o que é, irmãos. Nós carecemos da ação do Espírito Santo em nós, porque às vezes a gente se apega tanto à criação, seja visível ou invisível, e nos esquecemos do Criador. Toda a nossa relação com as coisas criadas deve ser mediada pelo conhecimento de Deus. E quando nós fazemos isso, aí sim nós temos a verdadeira satisfação. Aí sim desfrutamos do maná, da providência sustentadora de Deus. Então, o que Jesus está dizendo para aquele pessoal é, olha, se você for fiel, você vai perder o acesso à cultura lá no templo. Mas não tem problema, não. Eu vou satisfazer a sua alma com coisas muito mais elevadas, com coisas muito mais belas. E na eternidade, você vai ver isso claramente. Aí você vai falar assim, poxa vida, tudo aquilo que o mundo me oferecia, maculado pelo pecado, na verdade eram tortas de barro. O que vale mesmo é a torta verdadeira. E eu estava tão apegado à torta de barro, né? Comendo barro, e achava que isso era o máximo. Mas as coisas de Deus, elas são elevadas, quando vista, né, pela perspectiva correta. Lhe darei uma pedrinha branca, uma outra promessa ao vencedor, ao fiel. Dar nome, de acordo com o contexto bíblico, de acordo com a história da redenção, de Gênesis e Apocalipse, era um exercício de autoridade. É verdade, Osmir. Os ídolos são coisas boas que se tornam ruins quando nós não interagimos com elas corretamente. É verdade. E passa despercebido, de fato. Então, outra promessa, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. A ideia de dar o nome aqui, né, que é um exercício de autoridade. Ou seja, Deus tem autoridade sobre o seu povo. Ele é o nosso dono. É um sinal também de admissão e aceitação. Eis aqui um conceito de pertencimento. Eu sou autoridade sobre vocês, porque vocês me pertencem. Vocês não pertencem a esse mundo. Vocês não pertencem a Satanás. Dar nome também aponta para o relacionamento próximo. Toda vez que Deus muda o nome de alguém nas Escrituras, se dá quando ele se aproxima daquela pessoa. E aquela pessoa tem um conhecimento maior do que é Deus. Abraão, Sarai, Sara,
Eles conheceram mais de próximo as promessas de Deus, e não somente as promessas, mas o próprio Deus, e os seus nomes foram mudados. Jacó, para Israel. E há uma outra expressão que ele diz assim: lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como assim ninguém conhece, exceto aquele que o recebe? É que, em certas circunstâncias, conhecer o nome de um ser era a maneira de obter poder sobre ele. Ao manter secreto esse novo nome, Jesus está assegurando que os crentes não cairão nunca sob o poder do inimigo. É como que ele dissesse assim: olha, só você vai saber desse nome. Ninguém mais vai ter poder e influência sobre você, sobre a sua mente. Porque você me pertence, você é meu. Só eu terei controle sobre você. Lógico que isso aponta para aquele estado escatológico, quando a plenitude, né, da redenção se tornar acessível. Isso dará, obviamente, no último dia. Pois bem, nós vimos que Jesus conhece o lugar em que habitas. Jesus ordena àqueles que se renderam à cultura pecaminosa: arrepende-te. E Jesus recompensa ao vencedor com um maná e com um novo nome. Chegamos ao fim. Vamos fazer uma aplicação, porque você viu tudo isso, e a melhor pergunta que você pode fazer é: e daí? E daí? Bem, aí eu gostaria que você se esforçasse para responder a sua própria pergunta, o e daí. Primeiro, qual a importância de Jesus conhecer o lugar em que habitamos? Conheça o lugar em que habitas. Como que você aplica essa verdade a você? Alguém poderia me ajudar nisso? Eu vou até tirar o compartilhamento aqui para vê-los, para nós encerrarmos com essas perguntas. Primeira pergunta: qual a importância de Jesus conhecer o lugar em que habitamos? Que verdade nos é comunicada através deste texto bíblico, que conheça o lugar em que habitas? Calma, um de cada vez. A Rose colocou alguma coisa no chat. Ah, sim, desculpe, não tinha visto. Mas ela estava se referindo a outro ponto ainda, eu acho que é onde está o nosso coração, né, pastor? Sim, ele conhece, né, como nós temos lidado com a cultura, né? Onde está exatamente o nosso coração, em que coisas está o nosso coração, né? Onde a gente habita, ou seja, onde o nosso coração está, né? Pode ser isso? Pode, isso é uma verdade, Ana, isso é uma verdade. Mas veja, quando Jesus diz: conheço o lugar em que habitas, ele está falando mesmo do lugar geográfico, daquilo que é externo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei exatamente quais são os desafios que você passa na cultura que você está inserido. Entendi. Que às vezes, né, aí você fala assim: mas se Jesus, até que se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo. Não. Ele conhece exatamente quais são os desafios. Jesus é santo, sem pecado, né? Essa comparação nem é válida. Mas a ideia é: ele conhece exatamente os seus desafios. Ele sabe. Que nós vivemos num mundo caído, pastor. Uhum. Um mundo que nós estamos rodeados do pecado, né? Então ele sabe que aqui as dificuldades vão ser essas, justamente. Mas aí eu acho também que, aí dessa forma como o pastor está colocando, eu acho que cada cultura tem a sua dificuldade, né? Eu imagino isso. Que cada cultura, aonde você vive, tem uma dificuldade diferente, né? Exato. E é, de fato, um lugar geográfico. Porque ele está escrevendo ao pastor que está em Pérgamo. O pastor habitava onde? Em Pérgamo. E o que havia em Pérgamo? Influência cultural idólatra. A Asclépio, ao imperador, e imoralidade. Jesus está dizendo: eu sei exatamente qual é o contexto em que você está.
eu conheço todos os desafios e sei como que vocês estão interagindo com esses desafios próprios do contexto. Uns têm sido fiéis, como Antipas, e outros têm sido influenciados por heresias que promovem um relacionamento amistoso com essa cultura pecaminosa. A ideia é essa. Você pode aplicar a você, por exemplo, olha, pastor, eu já ouvi isso. Ser crente é fácil, mas aí é mais fácil para o senhor, porque o senhor só vive interagindo com o pessoal da igreja. Você não sabe onde eu trabalho. Você não sabe a escola que eu dou aula, o quanto de ideologia é pregado lá. Você não sabe em que tribunal eu trabalho. Ali é difícil. Meu irmão, eu posso não ter a ideia, mas há uma ideia completa, plena, né, dos seus desafios. Mas existe um que sabe exatamente quais são os desafios do contexto em que você está inserido. Eu conheço o seu contexto, eu conheço onde você habita, onde você vive. Eu sei exatamente dos desafios e eu exijo de você fidelidade. E quando você cair, eu exijo de você arrependimento. Então, é muito legal, né? Essa ideia de conheço. Traz um consolo e traz também responsabilidade. Outra questão aqui. Jesus condena a aceitação e a participação de crenças e práticas pagãs pela igreja de Pérgamo. O que estava acontecendo lá? Estavam sendo influenciados pelos ídolos. Mas o que nós aprendemos com isso? Influenciados pela idolatria, né? O que nós aprendemos com o fato de que Jesus condena a aceitação e a participação de crenças e práticas pagãs pela igreja de Pérgamo? Como nós aplicamos isso à nossa realidade? Tem alguma ideia? Não sei se eu fui claro agora também. Não nos envolvendo com essas coisas, não é? Exato, irmã Lourdes, exato. Olha, eu tô bom aqui porque eu pela voz já conheço todo mundo. Nem a irmã Lourdes, mas sei que é ela, no Lourdes Junk. Exatamente. Devemos atentar para o nosso envolvimento com a cultura idólatra à nossa volta. Às vezes a gente traz um discurso para a igreja e para a nossa vida bem aberto, né? Bem liberal. Os tempos mudaram, né? Aqui agora a coisa é outra. E aí você se sente assim, tão mente aberta, né? Eu não lembro qual foi o pastor que falou assim, o problema de você ter a mente muito aberta é que às vezes o cérebro cai. Isso é boa. Mas Jesus está dizendo, não, vocês não podem ceder a nenhum aspecto da cultura pecaminosa e idólatra. Tem que se posicionar, sim. Quer ver? Eu vou jogar aqui lenha na fogueira. A nossa visão sobre o homossexualismo. Já tem crente que não abertamente, mas não vê nenhum problema nisso mais. E tem esse discurso aberto e tal. Veja, não estou dizendo que é para maltratar, não é que é para agredir fisicamente ou verbalmente. Não é isso não. Tem que tratar bem, amar essas pessoas, mas condenar o erro delas. É pecado, sim. E pronto. O que devemos fazer se já estivermos fazendo concessões desonrosas ao modo de vida da sociedade sem Cristo? Entenderam a pergunta? Vou repeti-la. O que devemos fazer se já estivermos fazendo concessões desonrosas ou pecaminosas ao modo de vida da sociedade sem Cristo? De acordo com o texto. Nós temos que nos examinar muito bem, né? Sim. E o que Jesus diz para aqueles que já foram seduzidos pela cultura pecaminosa? Se arrependerem. Exato. Exato. Então, aí eu complemento duas respostas.
Dona Lourdes disse, se examinar, orar, como o salmista no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E quando Ele nos iluminar e nos mostrar o quanto já fomos seduzidos pela cultura, devemos nos arrepender, como o Jorge disse, que é o que o texto está dizendo. Arrepende-te. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora e pelejarei com a espada da minha boca. Eu vou provar para vocês que vocês estão errados na palavra. Então, nós devemos nos arrepender e termos como padrão as Escrituras, que é um referencial absoluto do que é verdade, do que é errado. Vamos lá. Já estou terminando. Em Pérgamo, os cristãos enfrentavam problemas sociais e econômicos quando tentavam se manter fiéis ao Senhor. Isso é fato. Jesus promete a eles o maná escondido. Como essa promessa se aplica à igreja de hoje? Se eles fossem fiéis, eles perderiam acesso a muitas coisas boas, né, que o mundo estava oferecendo. Aí Jesus promete a eles um maná escondido. O que isso nos comunica? Porque Jesus também nos exige fidelidade. E por vezes a nossa fidelidade pode fazer com que nós não tenhamos acesso a coisas legais, que não tenhamos acesso a determinados círculos sociais, que sejamos até mesmo demitidos do nosso trabalho. Mas Jesus promete um maná escondido. Como essa promessa me consola? Como que eu aplico essa promessa à minha vida hoje? É o reino de Deus, né? É o céu. Ao céu, sim. Mas eu posso estar feliz ainda que o céu não chegue nesse estado de privação? Eu acho que isso tem a ver, pastor, com nós ficarmos aqui tranquilos, sendo que a gente tem uma vida aqui peregrina, nós vivemos tranquilo na promessa, na esperança da promessa de Deus de nos trazer a vida eterna. Então aqui a vida é passageira, a gente pode viver feliz aqui da forma e circunstância que nós temos, independente de nós estarmos envolvidos com o pecado ainda, mas com a promessa de Deus de termos a vida eterna. E quer dizer, é um estado maior, né? É um estado de alegria, de amor, de felicidade muito maior e prazerosa do que o que nós temos aqui. Independente se nós, mesmo nós abrindo mão daquilo que nos traz uma felicidade efêmera aqui. Exato. Veja, o que os irmãos disseram está certo. Está certo, ok? Mas a perspectiva dos irmãos, que não é errada e é correta, ela está reduzida às promessas que nós teremos nos novos céus e nova terra, né? Promessas cumpridas. Mas a aplicação que nós podemos fazer é que, veja, vou ser bem simples. Jesus está dizendo, seja fiel. Esteja disposto até mesmo a perder o seu trabalho. Eu vou te suprir. Eu vou te suprir. Na minha providência sustentadora, eu vou te suprir. Aí, meu irmão, é um ato de fé. Às vezes a gente não toma a atitude que deveríamos tomar porque somos incrédulos. Então nós nos submetemos a uma condição idólatra e pecaminosa porque temos medo de sairmos dessa condição por conta da nossa fidelidade a Deus e perdermos coisas que temos como mais importantes do que a fidelidade a Deus. Status, dinheiro. E a analogia com o maná é interessante porque também vem de milagroso, né? É inesperado, você não é uma coisa que você vai conseguir fazer por si mesmo, né? Até quando os israelitas do deserto, racionalmente, eles falavam, a gente estava melhor, tinha comida e tal. Então, esse suprimento de Deus tem essa característica também, né? De ser algo que vem só dele, que ele vai fazer e que
Você tem que só confiar e receber mesmo. Exatamente, Jorge, exatamente. Eu não vou nem comentar a sua aplicação para que os irmãos não a esqueçam. É exatamente. Foi bem clara. Por fim, última pergunta. Como a promessa sobre a pedrinha branca serve de consolo para a igreja de hoje? Consolo e incentivo para a fidelidade. Como essa promessa da pedrinha branca serve de consolo e de incentivo à fidelidade a Deus? Como? Com a mudança do nome? Sim, é uma boa, Dona. Você falou assim, vai mudar o seu nome. Como que isso me traz um consolo? Que é o nosso ingresso no reino eterno. Como Deus nos dá entrada no reino celestial, né? Ele nos aceita, nos deu o nome que é dele, né? Nos livrou do pecado, da escravidão do pecado e nos leva para ele, o ingresso no reino eterno. E representa a inocência também, né? Pode ser. Sim, sim. A ideia de, eu estou te dando um novo nome, eu tenho autoridade sobre você. Opa! Então, a autoridade sobre a minha vida, que define as minhas escolhas, é a de Cristo. Um novo nome, a ideia de recomeço também. Um relacionamento puro que nós teremos com Deus na eternidade. Há também aqui a ideia de pertencimento. Eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço a Deus. Eu sou dele. Meu descanso não é aqui. Aqui é a dimensão em que a minha fidelidade é testada. Mas um dia isso terá fim. E aí sim, eu desfrutarei de novos céus e nova terra. Eu pertenço a Ele. Ele é autoridade sobre a minha vida. Ele quer um relacionamento mais próximo comigo e eu o terei quando todas as coisas forem renovadas. E ninguém conhecerá esse nome no sentido de que ninguém mais terá influência pecaminosa sobre mim. E essa nos lembra da superioridade do estado de glória em relação ao estado de inocência de Adão. No estado de inocência, Adão era sem pecado, mas com a possibilidade de cair. O estado de glória, nós seremos sem pecado, sem a possibilidade de cair. Seremos livres totalmente de qualquer influência que hoje nos faz pecar. É muito legal, né? É isso, meus irmãos. Nós encerramos por aqui. Se você tiver alguma dúvida... Reverendo, coloca a imagem do último slide das perguntas, por gentileza. Fazer isso agora. E eu vou compartilhar o slide também com os irmãos. Acho que eu posso fazer isso no grupo geral. Estão vendo? Sim? Opa, acho que eu mudei, né? Vai ficar na gravação, né? Vai ficar na gravação.